Paz e graça, povo de Deus. Bah, povo de Deus. E essa chuva no Rio Grande do Sul aí, como é que tá o local aí onde tu estás? Escreve aí para nós no comentário aqui no canal no YouTube ou no Facebook. Eu não sei por onde você está nos assistindo nesse momento, mas escreve aí para nós como é que está na tua cidade, que dia tu está assistindo esse vídeo, se assistiu ao vivo, ou se assistiu em casa, ou no trabalho. Não te esquece de deixar o like, pessoal. É importante o like para que outras pessoas venham curtir o vídeo também e até mesmo se inscrever no canal, para que outras pessoas venham também fazer o mesmo. Isso vem ajudar nós a continuar nosso trabalho. Deixa eu só liberar aqui o comentário aqui e vamos para cima, vamos para mais um estudo. Deixa eu colocar o tema aqui para vocês aqui. Já vamos lá, tá? Vai olhando aí o comentário agora. Vai olhando o comentário, o que é o tema aqui hoje, né? É correto o cristão expulsar Zé Pilintra? Sabe o que eu estou falando, né? É correto, a pergunta é que vai, é correto um cristão expulsar Zé Pilintra? A gente sabe que para os cristãos, a gente vai agora abordar esse tema aqui. Se é correto, escreve aqui no comentário, é correto um cristão abordar Zé Pilintra? Tá? Então vamos lá, eu vou trazer um tema para vocês aqui. Deixa eu só liberar aqui o restante no telefone. Isso aí. Então assim, ó, é correto o cristão, né? Crente, cristão que eu falo, o evangélico, né? Porque tem muito tipo de cristão, né? Tem cristão que crê em Deus e isso tem várias pessoas de denominações diferentes que creem em Deus, que pode ser considerado cristão por crer em Deus, né? Mas vamos lá, o público evangélico, que é o que a gente mais vê nas igrejas, nesses cultos aí, pessoas expulsando, né, dentro das igrejas, Zé Pilintra, Maria Mulambo, Pomba Gira, e a gente vai naqueles cultos e a gente vê aqueles cultos assim, hoje vai estar o fulano, aquele lá ele expulsa, hoje vai estar o ciclano, e aquele lá é usado no dom de expulsar, e aí a gente vê revelações, eu já vi revelações, tem um espírito aqui, um demônio, né, que por nome de Zé Pilintra, ou tem um demônio por nome de Maria Mulambo, né, e aí, muitas das vezes, meus irmãos, eu me perguntei se aquilo ali era correto, né, tanto que se tu vir nos meus cultos ou olhar as minhas lives, eu faço até mesmo lives ali ao vivo, se tu olhar nas minhas lives, dificilmente tu vai ver eu fazendo isso nos meus cultos, tá? Expulsando e dando nomes ali para no dia dos cultos, certo? A gente tem que lembrar de algumas coisas que aconteciam nas culturas antigas e a gente tem que sempre pesquisar o original, né, meus irmãos? A gente sempre tem que pesquisar o original. Aguarde só um minuto aqui, eu vou pegar uma água para me tomar. Vem na live com nós. Não sai da live, que hoje nós temos novidade aí. Só um minuto. E por muito tempo que hoje, tentando me organizar, porque eu tava dias sem fazer live, e a gente até desaprende a mexer nos app, e a iluminação tava ruim, e eu tava com uma iluminação aqui dentro do estúdio que ela era muito, esquentava muito, e já tá calor, então tava tendo uma dificuldade aqui de estar conversando, né, irmãos, fazer a live, então demorei muito hoje. Mas vamos lá. É correto o cristão ele expulsar na igreja Zé Pilintra, né? O espírito lá Zé Pilintra que muitas das vezes a gente vê nas igrejas.
E eu estava falando para vocês, eu já vi pessoas dizendo, ó, Deus está me mostrando aqui que tem um demônio por nome disso, tem um demônio por nome daquilo, e a gente tem que pesquisar as origens, né? Bom, então assim, meus irmãos, para quem não sabe, aqui do lado da nossa igreja tem um centro de Umbanda, tá? Então nós temos lado a lado, nosso lado, né? A gente tem um centro de Umbanda, onde ele tem um pai de santo, na religião deles é conhecido assim. Então eu vou apresentar aqui o tema e apresentando como é conhecido lá, tá bom? Então ele é conhecido lá como pai de santo, e ali do lado dessa nossa igreja tem essa terreira, né? Chamada, né, de Umbanda, né? Lembro direito se é Umbanda ou Candomblé, mas vamos lá. O alvo aqui é o seguinte: eu sempre converso com esse pai de santo e a gente tem muitas coisas que eu pesquiso sobre a religião, né? Como você sabe, quem me acompanha, que eu estou sempre estudando vários tipos de religião, tanto dos evangélicos como muçulmano, quanto seitas, né? Que vai de Adventismo a TJ, Testemunho de Jeová, ou Mormons. E eu comecei a estudar bastante Espiritismo, um tempo para cá, tá? E também um pouco dos gnósticos, né? É importante saber disso. Então, assim, eu estava conversando com esse pai de santo e ele me fez uma pergunta no meio de algumas conversas, que é vários temas que a gente conversa. Inclusive, ele tem bem consciência sobre o que acontece dentro das igrejas e o que acontece lá dentro do candomblé também, de pessoas que estão usando a religião para se beneficiar de dinheiro, pessoas que estão dentro das denominação ou dentro das religiões, agora vamos colocar assim, tanto do candomblé quanto do católico, estão lá, mas estão fazendo coisas que lá dentro mesmo não é aceito, fofoca, contenda, mentira, logrando um ou outro, né? Que não pensa que lá no Batuque eles concordam com a pessoa que está fazendo fofoca, a pessoa que está ali contendendo, não concordo também, tá bom? Para quem não sabe, eles também não concordam com esse tipo de comportamento. Em várias denominações são assim, até mesmo fora de denominação, né? Quem gosta de estar perto de uma pessoa fofoqueira, né? Afinal, a pessoa que faz fofoca de ti hoje, faz fofoca de ti amanhã para outro, né? Que faz contigo hoje, de ti para outra pessoa. Caloteiro dá golpe num hoje, amanhã dá o golpe em ti também. Então, ninguém gosta de estar perto desse tipo de público, certo? Então, assim, é correto o crente expulsar Zé Pilintra? Essa foi a pergunta que esse pai de santo fez a pergunta para mim. Ele disse, eu nunca vi na tua igreja aí, né, vocês fazendo isso, mas me responde que eu quero saber de vocês, né? E aí, claro que a gente precisa primeiro saber qual é o tipo de pensamento que a pessoa tem. Tu vai conversar com um evangélico, não pensa que todo evangélico tem a mesma visão, né? Tem evangélico de várias denominações, tem batista, tem Testemunho de Jeová, né? Mesmo considerado seita, mas crê em Deus, né? Em algum aspecto ali, mas cada um tem pensamentos diferentes, né? Quando a gente bota a Bíblia na frente, a Bíblia tem só um pensamento. Então, quando a gente vai para o Evangelho, né, estudar os evangélicos, a gente tem que ver como é que é o que eu sempre venho pontuando, a ideia dos primeiros cristãos, como é que os primeiros cristãos pensavam, né? Lá nós temos que ter tem um eco no passado, tem que ter as raízes e pesquisar, certo? Então a gente vai ver vários tipos de cristãos se desenvolvendo depois do quarto século, vários tipos de interpretações vindo no quarto século, né? Onde a igreja passa a perder um pouco a sua essência, né? Como se diz assim. Então, assim, meus irmãos, a pergunta dele foi a seguinte para mim: tu acha que é certo expulsar Zé Pilintra ou quando dão nomes aí nas igrejas evangélicas, você acha que é correto isso? Eu disse para ele, depende. E aí ele me indagou sobre o Zé Pilintra. Então o foco vai ser sobre o Zé Pilintra aqui, e também me indagou sobre outros Mulambo e coisa e tal. E aí, irmãos, a gente vai... Meu irmão Douglas, vamos lá, desenrola. Qual foi a tua resposta? Vamos lá. Eu preciso mostrar para vocês o porquê que eu dei a minha resposta e por que foi dessa resposta. Eu disse que eu creio e acho que não é correto o cristão expulsar dentro da igreja Zé Pilintra. E se manifesta lá e o cristão, tá aqui o Zé Pilintra.
Para vocês entenderem um pouquinho, por que eu acho que não? Porque assim, ó, todo cristão evangélico, ele acredita que o demônio, né, o Satanás, vamos colocar assim, Satanás, ele vivia na eternidade. Todo evangélico acredita nisso, que Satanás já estava no céu e ele desceu para a terra. Todo evangélico crê nisso. E com isso eu estou de acordo com o evangélico, tá? Então o evangélico que crê que Satanás era um ser que vivia no céu e caiu, né, pela rebelião. Então, o cristão que crê nisso, ele está correto. E junto com ele, caiu também a terça parte dos anjos, né, que ele conseguiu seduzir. O cristão que crê nisso também é correto. Só que quando a gente vai para a Bíblia, né, a gente tem que lembrar que se eles viviam na eternidade, então esses anjos caídos, esses espíritos caídos, eles têm que ser espíritos que estavam na eternidade, que são eternos, entende? Que vão viver eternamente, mesmo que seja um lago de fogo, mas que já viviam. Não teve um tempo de nascimento, assim como se fosse dentro do nosso mundo atual. Né? Eles foram criados antes da construção do mundo, antes do mundo vir à existência, Sol, Lua, porque isso foi feito para os homens. Então, todo evangélico crê nisso. Beleza, eu também creio nisso nós estamos juntos, se você pensa que todo anjo que caiu, vivia na eternidade. Se tu pensa assim, perfeito, teu pensamento, estamos juntos. Embora vai ter evangélicos que não pensam assim, certo? Então, é o seguinte, quando a gente vai para nomes, exemplo, Maria Mulambo, Zé Pilintra, para um evangélico, o evangélico primeiro tem que pesquisar a raiz. Será que Zé Pilintra vivia lá na eternidade? Será que Zé Pilintra, ele é um anjo? Vamos colocar Gabriel ou Miguel. São anjos, né? Anjos que estavam na eternidade. Se Miguel e se Gabriel tivessem caído ali, né? Tivessem sido os anjos que se corromperam e passaram a cair, a ser desligado de Deus e viessem para a Terra, aí sim a gente ia ter anjo ali que vivia na eternidade, mas que agora está na Terra e a gente sabe o nome dele, Miguel, Gabriel, ponto, beleza? Então a gente ia saber esse nome e ia saber que eles se desviaram do caminho de Deus e se apartaram de Deus. Esse é o pensamento que o cristão deve ter, amém? Não estou dizendo que outras religiões têm que crer assim que nem eu estou falando, mas o cristão que crê em Jesus, que crê na mensagem de Jesus, dos apóstolos, ele vai crer assim, correto? Miguel, se ele tivesse separado, nós saberíamos o nome de Miguel e de Gabriel também. Porém, a gente não tem o nome ali de Miguel, a gente tem o nome de Miguel e de Gabriel, mas que ficaram do lado de Deus. Então, a gente tem que ver qual é os outros que não ficaram do lado de Deus e que esse nome foi dado a eles. E a pergunta que eu faço agora, cadê o nome de Zé Pilintra aí dentro da Bíblia? Cadê o nome de Zé Pilintra ensinado por alguns dos apóstolos? Cadê o nome de Zé Pilintra ensinado por livros apócrifos? Cadê o nome de Zé Pilintra sendo ensinado como uma entidade que vivia na eternidade? Vamos ver a origem de Zé Pilintra? Vou colocar na tela aí para vocês aí, agora. Vamos lá, origem do Zé Pilintra. Vamos lá. Origem no catimbó. Nós vamos estudar isso aqui na próxima live, sobre o catimbó, sobre a Jurema, tá? Sobre essas coisas do Nordeste. Mas vamos lá. Origem no Nordeste, origem no catimbó, Nordeste, tá? Zé Pilintra não é uma entidade do primeiro século. Poxa, se não é do primeiro século, não é do segundo nem do terceiro, né? E se ele não é uma entidade que já tinha lá, a gente já pode descartar que ele é um espírito eterno, que estava na eternidade. Correto? Então, vamos ver onde é que ele se originou. Se não se originou na eternidade, vamos ver a origem dele, certo? Vamos lá. Não a entidade do primeiro século, mas sim um mestre originário das crenças sincréticas do Nordeste brasileiro, especificamente do Catimbó Jurema, figura histórica e mítica. Há relatos de que ele foi uma pessoa real, um homem boêmio, mandingueiro, que vivia no Nordeste, com relatos apontando para Alagoas ou Paraíba, e teria migrado para o Rio de Janeiro, início do século XX,
onde faleceu por volta de 1920. O malandro divino, após a morte, ele se tornou uma figura divina, um arquétipo de malandro termo. Branco, chapéu Panamá, gravata vermelha que protege os... Vamos lá, vamos continuar vendo sobre ele. Que protege os marginalizados, os pobres, e habita as encruzilhadas e botequinhos. Botequins, né? Diferente de Beelzebub. Agora vamos lá, né? Vamos lá. Vamos pontuar isso aqui, certo? A gente já viu que Zé Pilintra aqui, ele tem uma história e tem um tempo de vida. Foi um homem que viveu. Se tu pesquisar, né, não tem precisão assim, mas tu vai achar até possivelmente histórias que falam que o nome dele era José. E esse vai de alguma coisa, algum sobrenome, né? Então, dentro do candomblé lá, para eles, Zé Pilintra foi sim uma pessoa que existiu, tá? Preste atenção. Foi uma pessoa que existiu. Poxa, foi uma pessoa que existiu? Como essa pessoa incorpora? Como essa pessoa baixa lá no terreiro, se ela é uma pessoa que existiu, teve tempo de vida, duração de vida, e morreu. Morreu matéria, a matéria foi para o sepulcro. Embora a gente não conseguia achar relatos de onde foi o sepulcro dele, ou se realmente é boatos, né? Mas uma coisa é fato. A gente não acha esse nome na Bíblia, a gente não acha esse nome nas culturas antigas, a gente se acha esse nome e ele tem um começo, uma origem, Brasil. Então a gente acha a origem ali, no Brasil, ali, envolvimento com povos, né, indígenas, envolvimento com povos ali, africanos, envolvimentos com povos ali, até mesmo, se eu não me engano, vou esquecer outro nome, mas a gente vê que a origem desse Zé Pilintra, ela não é um ser que vivia na eternidade ao lado de Deus, como a ideia de muitos cristãos, que Zé Pilintra ali é um demônio que vivia aí, e o demônio é o anjo caído, que caiu, e aqui ele se tornou Zé Pilintra, ele baixa na terreira. Essa ideia não está na Bíblia. Essa ideia não é bíblica. Por quê? Porque ele não vivia na eternidade. Está provado aí que ele foi um homem que vivia, que viveu e morreu. Pronto. Viveu e morreu, certo? Tu sendo um evangélico, vamos lá, agora vamos começar as coisas aí que vai começar a acontecer agora. Tu sendo um evangélico, a pergunta que eu te faço, será que tu deve expulsar o espírito de um homem que viveu e morreu? Responde aí para mim no comentário. Será que é correto tu expulsar esse espírito? Ou tu sendo evangélico, tu tem que pensar que quando a pessoa morre, o corpo, que é matéria, vai para a sepultura, e embora tenha teologias diferentes, aí, pessoas que creem que, evangélicos que acreditam que ao morrer a pessoa, a matéria vai para a sepultura e o corpo sobe para o céu, existem evangélicos que tem essa visão, tá? O espírito sobe para o céu e o corpo vai para o sepulcro. A minha visão é diferente, ela puxa igual a igreja primitiva. Você sabe que eu creio que ele vai para o seio de Abraão, se era um evangélico, e se não era, ele vai aguardar o dia do juízo, não no seio de Abraão, mas que vai para o mundo dos mortos, que é uma região espiritual abaixo da terra. Isso eu creio sendo evangélico. Agora, fato é, todo evangélico ele crê na mesma coisa. Todo evangélico da igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles creem em uma coisa. A não ser aqueles que creem no aniquilacionismo, né? Que creem que a alma, o espírito vai ser aniquilado, que a pessoa vai desaparecer. Mas os evangélicos, a maioria, vão pegar assembleanos, vão pegar deus-amorianos, vamos pegar algumas pessoas de igrejas assim, eles creem que o corpo, matéria, vai para a sepultura e o espírito vai para algum lugar, ou seja, Abraão baixo da terra, ou seja, Abraão num paraíso. Alguns evangélicos creem aqui que vai para o paraíso no céu. Não é a minha visão é que o paraíso esse é abaixo da terra. Não é também o tema da live, se quiser colocar no comentário, pode colocar, a gente assim que puder, a gente responde. Mas, fato é, o evangélico, ele não crê na reencarnação. O evangélico, olha aqui, escuta bem, o evangélico, ele não crê na reencarnação.
Quem crê na reencarnação é o espírita. Quem crê na reencarnação é o batuqueiro. Quem crê na reencarnação é o batuqueiro ou o espírita. Os espíritas, eles creem que aquela alma daquela pessoa, quando ela sai, ela pode ficar vagando por aí, né? O espiritismo acredita assim, o batuqueiro também acredita assim. Os gnósticos, eles também acreditavam em algo semelhante, porque no gnosticismo, eles acreditavam que a pessoa ao morrer, porque o gnosticismo ele não acredita na ressurreição da matéria, tá? O espiritismo também não. E os gnósticos também não. Tá? Então, os gnósticos, eles acreditavam que a matéria, ela era má e ela ia ser destruída, né? E o espiritismo, ele crê que a matéria, ela vai para o pó e o espírito fica ali procurando um exemplo. A pessoa, ela era pegada num alicate, né? Um alicate. Ela era apaixonada por um alicate. O que o espiritismo crê? Que quando ela morre, ela vai ficar em redor do alicate ali. Se alguém colocar a mão no alicate, ela vai ficar ali reclamando, por que pegou meu alicate? E ela vai ficar ali apegada naquilo ali. Ela se apega nas coisas e fica ali o espírito da pessoa vagando em redor do alicate, né? Então fica ali atormentando quem tá botando a mão no alicate, quem tá botando a mão na minha cadeira, fica, porque morreu apegada naquilo ali. Então o espírito daquela pessoa, para os espíritas, eles ficam ali. Inclusive tem uma novela aí que a gente viu aí que apareceu, que é antiga, né? Onde o espírito ali ficou rodeando porque não queria sair daquela casa, coisa e tal, né? Quem é das antigas ou quem viu não vale a pena ver de novo, que para mim não vale a pena ver nada, né? Sabe do que eu tô falando, né? Então, assim, para o candomblé, para ali o Umbanda, né? Vou colocar assim, o Zé Pilintra, ele é o espírito de um homem que morreu, que viveu, e esse espírito, ele ficou vagando por aí. E aí a gente vê essa figura nos bares, né? Pessoa que jogava carta e o espírito ficou aí. Então, quando o cristão ele vai expulsar na igreja, irmãos, eu estou vendo aqui o Zé Pilintra, o espírito Zé Pilintra, né? O espírito Zé Pilintra está aqui. Espera aí. Tu é cristão, tu acredita que tu é cristão? Espera aí, tu acredita dentro da igreja que um espírito ele pode ficar vagando por aí e entrar dentro do corpo de outra pessoa, o espírito do Zé Pilintra, deste homem que morreu, está vagando por aí? Tu acredita nisso? Porque tu dá um nome dizendo que é Zé Pilintra. E Zé Pilintra na religião é quem? Era um homem que viveu, que teve tempo de vida e que morreu. Então tu está expulsando quem é? Está expulsando o Zé Pilintra, o espírito do homem que viveu e que morreu e agora que está vagando por aí, mas tu não é cristão. Tu não é cristão e cristão não é aquele que não crê na reencarnação. Cristão não é, eu acabei de falar, se tu é cristão, tu não acredita que a pessoa ao morrer, o espírito dela vai para um lugar aguardar o juízo ou vai para o seio de Abraão? Como é que tu está dizendo agora que o espírito da pessoa está vagando por aí? E, inclusive, está entrando em corpo de outras pessoas, está reencarnando. Então, tu é um cristão que acredita na reencarnação. Então, um cristão que acredita na reencarnação dos espíritos, porque tu está expulsando dentro da tua igreja, né? E se a gente colocar outros nomes aqui, demoraria muito tempo, não é uma alvo da live ser muito longa, mas se a gente colocar alguns outros nomes que tem lá dentro da Umbanda, né? Que muitas igrejas a gente vê, sai pombageira, eles são pessoas que viveram, seres humanos que viveram e que morreram. Aí a pergunta do macumbeiro foi para mim, tu acha correto expulsar? Claro que não, minha resposta foi claro que não. Por que claro que não? Porque eu não acredito na reencarnação. Se eu não acredito na reencarnação, eu não posso expulsar Zé Pilintra. Como é que eu vou expulsar um espírito de uma pessoa que está vagando por aí se eu não acredito naquilo? Tá compreendendo, meu irmão? Se tu não acredita que Zé Pilintra é uma entidade, que é um homem... Se tu não acredita que o Zé Pilintra é aquele espírito que fica rodeando de uma pessoa, como é que tu está expulsando dentro da igreja? Para o cristão, tá, irmãos? Para o cristão verdadeiro, o que se manifesta, espíritos que manifestam, muitas das vezes, a não ser tem o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito de Deus, né? Que é de Deus, não é Espírito Santo, né? Mas Espírito do Santo, mas a gente tem a manifestação do Espírito Santo.
Não estou dizendo que não pode haver manifestações dentro de lugares, tá? Não estou dizendo que não há manifestação. Eu acredito que espíritos existem. Eu acredito que existem. Só que na qualidade de cristão, o que eu acredito? Eu acredito que são anjos que caíram, anjos que se apartaram de Deus. Então agora eu vou colocar minha visão, que ela é diferente da Umbanda, do Candomblé. A visão deles é que são espíritos de pessoas que estão procurando aqui fazer algo. Tem já outras linhas já que nação, que já vai acreditar em que são coisas da natureza, né? Elementos da natureza, que estão ali, são espíritos. Eu, como cristão, defensor da Bíblia, eu tenho que defender o quê? Eu tenho que defender eu com a Bíblia. E com a Bíblia, o que eu defendo? Eu defendo que ali são anjos que se apartaram de Deus, deixaram o estado deles, e o estado original, e passaram a viver longe de Deus. Fazendo assim agora, eles vivem agora distanciados de Deus, e aí a gente não tem, todos a gente tem nomes, mas tem nomes de alguns. Só que o alvo aqui é falar do Zé Pilintra, e Zé Pilintra não tem na Bíblia. Mas irmão Douglas, ele incorpora lá na igreja, eu já vi, quando ele baixou lá, ele disse, eu sou o Zé Pilintra. Ele disse, e tu acreditou. Tu sendo um crente, tu acreditou, porque ele está dizendo para ti, eu sou o Zé Pilintra. Ele está dizendo para ti, eu sou o espírito do fulano que morreu, né? Que morreu, que vivia no Catimbó, que vivia na Paraíba, que migrou para o Rio de Janeiro, que inclusive tem até um dia especial dele. Eu estou dizendo, ele está dizendo isso aí para ti, e tu está ali expulsando, acreditando no que tu está vendo na tua frente. Será que tu não está sendo enganado por aquele espírito, e ali, por detrás, ali tem um outro tipo de espírito, e está te mentindo que o nome dele é Zé Pilintra, e tu está acreditando? Irmão Douglas, mas pode ser que ele está disfarçando que ele é Zé Pilintra, que ele está vindo na pessoa do Zé Pilintra. Não, na pessoa do Zé Pilintra, ele pode até se transformar no anjo de luz. Agora, ele vir no espírito do Zé Pilintra, daquele homem que viveu, impossível. Vou usar um termo mais fácil para vocês agora tentar entender, para quem não entendeu ainda. Imagina que essa caneta que eu tenho na mão fosse uma pessoa. Foi uma pessoa que foi muito má. Dentro do candomblé, pode ser que uma pessoa foi boa ou má. Tanto boa ou má, ela pode voltar depois de morrer, né? Dentro da Umbanda. Mesmo que ela foi boa ou má, ela vai morrer e ela vai poder voltar aqui para estar consertando algumas coisas que fez. Dentro do espiritismo, a mesma coisa. No gnosticismo, a mesma coisa. Os gnósticos, eles acreditavam que a pessoa, ela sendo uma pessoa que teve o livre-arbítrio ali, ou uma pessoa que... Existe 3 tipos de gnóstico ali. Uns que acreditavam que a pessoa já nascia com o destino de ser condenada, né? E existia aquele tipo de gnóstico que acreditava que a pessoa já nascia com uma chance de migrar para ser condenada, né? Ser mal, ou com a chance de alcançar Deus. E já existiam os eleitos ali para o gnosticismo, que eram pessoas que já nasciam destinadas a ir para o céu. Só que daí, na visão dos gnósticos, ela tinha que fazer várias coisas ali para você chegar a Deus. Ela morria, mas ela tinha que alcançar o primeiro, o segundo céu, e subindo, evoluindo, se criar um ser evoluído, para você chegar até Deus. Esse grupo que podia ter escolha, esse grupo que já era predestinado. Tá? No gnosticismo funcionava assim. No espiritismo, a mesma coisa. No espiritismo, uns acreditam que a pessoa, ao morrer, o espírito vai ficar ali, desde ser bom ou mal, ele vai tentar procurar fazer coisas aqui, é como se ele tivesse ainda que concluir uma missão no mundo espiritual, para no fim chegar até Deus. Na Umbanda, eles também creem assim, que no final de tudo, ele vai chegar até Jesus, ele vai cumprir a obra dele aqui, vai chegar até Jesus. Não sei se todos que são da Umbanda, não sei se todos pensam igual, mas eu estou dizendo que foi a minha conversa com algumas pessoas do Batuque, e alguns acreditam assim, que eles acreditam em Jesus, que no final da história todo mundo vai para Jesus. E no espiritismo, conversando com o espírita também, ele falou que no final da história ninguém vai ao Pai a não ser por mim, eles vão até Jesus, mas eles têm que concluir a missão deles aqui na Terra, certo? Então, suponhamos que essa caneta aqui fosse agora uma pessoa que viveu aqui na Terra, né? Volta o vídeo, tenta entender o que eu expliquei com calma. Essa pessoa viveu aqui na Terra, e aí o nome dessa pessoa aqui era Caneta Vermelha. O apelido dessa pessoa era Caneta Vermelha. Esse Caneta Vermelha, ele viveu aqui na Terra, e aí, um momento, o Caneta Vermelha era um camarada que gostava muito de fumar, beber, bater nos outros,
e volta e meia, vamos dizer que esse caneta vermelha aí, ele roubava. Então ele era meio mão grande, batia nos outros. E aí o caneta vermelha veio a óbito. Morreu. E aí, caneta vermelha morreu, e aí eu sou um cristão. Sei toda a história do caneta vermelha. Aí chega na igreja lá uma pessoa que ela rouba. Chega uma pessoa que ela rouba, gosta de fazer tudo que o caneta vermelha fazia quando estava vivo. Aí eu vou lá e digo assim: olha, irmãos, essa pessoa está com o espírito do caneta vermelha. Era o caneta vermelha, era uma pessoa. E agora o espírito do caneta vermelha está nela. Por isso que ela está roubando, brigando. Vamos expulsar. Queima o espírito do caneta vermelha. Aí começa. Tá vendo que nós criamos, pegamos uma pessoa e criamos agora, depois que ela morreu, trouxemos o espiritismo para dentro da igreja, porque eu estou trazendo de volta o espírito dessa pessoa, atribuindo agora a um espírito que agora que é demoníaco, que está na igreja, mas eu não posso crer nisso sendo cristão, porque se eu crer nisso, eu acredito na reencarnação, entende? Então, se Zé Pilintra foi um homem que viveu, e se algumas outras entidades que tem lá na Batuque, lá, são pessoas que viveram, Pombagira, que viveu, morreu, foi uma pessoa, e eu pegar e expulsar esse nome lá dentro da igreja, dizendo que, o espírito que está ali da Pombagira, é a mesma coisa que está dizendo que o espírito do caneta vermelha voltou. Entende? Agora vamos lá. Jesus ele expulsou, e a gente vê nome na Bíblia, né? Ele expulsou espíritos ali, e no judaísmo eles acreditavam que uma pessoa, por ser muda, por ser até mesmo cega, ali havia espíritos nela, por isso que ela era aprisionada naquela dificuldade ali de falar, ou até mesmo de um tipo de doença. Então, quando aquele espírito era expulso daquela pessoa, aquela enfermidade saía, ela passava a falar, passava a enxergar. Eles acreditavam muito nisso, que a pessoa ela estava com espírito. E quando a gente vai para a passagem bíblica, a gente vê que tinha um mudo ali, né? E aí Jesus vai curar, vai sair o espírito. O que eles vão dizer? Ah, ele está expulsando por nome de Beelzebub. Aí a gente vê um nome na história, né? Que é de Beelzebub, que existia essa figura, mas essa figura de Beelzebub era um homem? Era um homem também, que nem Zé Pilintra? Não. Vamos olhar aqui o texto. Vamos pegar o texto aqui, vamos colocar aqui para nós ver aqui sobre essa figura de, de, de Beelzebub. E só um pouquinho, não pode cair aí. Aí, vamos lá. Vamos colocar essa figura aqui no palco aí para nós ver, tá? A gente colocou já de malandro ali, que era Zé Pilintra, né? E agora vamos colocar de Beelzebub. Vamos lá. Não é esse aqui que eu queria, pessoal. Esse aqui já estou colocando outros nomes, né? Eu acho que eu deixei o slide passar aqui, que eu ia colocar aqui. Tá? Vou ficar devendo para vocês. Não coloquei aqui no meu grupo aqui que eu ia colocar. Poxa, estava tudo certo que eu tinha colocado. Eu coloquei 1, 2. Na verdade aparece lá embaixo ali, né? Ali aparece escrito assim ali embaixo ali, ó. Aí, ó, vamos lá, ó. A diferença de Beelzebub, ó. Diferente de figuras bíblicas ou da cultura da antiguidade remota, como Beelzebub, né? Zé Pilintra, né? Fazendo uma diferença entre Zé Pilintra e Beelzebub, né? A divindades semíticas antigas. Zé Pilintra é uma entidade brasileira, nascida de uma mistura de culturas indígenas, africanas e europeias. Portanto, para a fé, ele existiu como um homem que virou espírito ou entidade encarnada. A força do seu culto é tamanha que no Rio de Janeiro, o dia 7 de julho é dia do Zé Pilintra, reconhecido por lei municipal, né? Foi isso aí que eu coloquei. Agora a gente vai ver que Beelzebub está ligado ali ao quê? Está ligado a Baal, nomes ali, a gente vê no aramaico, né? Mas está ligado a Baal, a espíritos que existiam, tá? E aí a gente vai ver algo aqui interessante. Vamos lá aqui, ó. Vamos ver outros nomes que existiam e que tem nomes na Bíblia, né? Para gente achar. Vamos ver esses nomes aqui que tem aqui. Isso é importante para nós. Deixa eu clicar aqui, ver se abre a tela para nós, vai ficar maior. Vamos lá. Que Deus abençoe, que não caia isso aí. Vamos lá. Ixi, Maria. Ficou com a tela pequena para mim, pessoal. Ficou com a tela pequena para mim.
Isso, ficou com a tela pequena, não consegui ver, senão ficou... Vamos lá, vamos ver se eu consigo ler para vocês aqui. Eu acho que vocês aí na tela vão conseguir, mas para mim, tá bem difícil de eu conseguir ler aqui. Eu vou tentar ler no meu telefone aqui, eu tô aqui, e vocês depois dão um print e tentam aumentar a tela, porque isso eu sei que vocês vão conseguir fazer, tá? Para mim ficou difícil, que eu não consegui ler, ele ficou pequeno demais para mim. Mas eu vou tentar chegar mais perto, deixa eu ver. Vamos lá, vamos tentar resolver esse problema aqui. Eu não consigo aumentar, tá, pessoal? Se eu conseguisse aumentar, depois tu dá um print na tua tela aí, e com esse print aí tu consegue, com esse print na tela tu consegue melhorar a qualidade para te enxergar. Eu não vou conseguir aqui. Vamos lá. Satanás é mais comum referindo-se ao adversário, né? Então tem Ra-Satã. Então a gente vê nomes na Bíblia, né? Mas é conhecido Ra-Satã como Satanás ou como até mesmo o adversário. Mas isso a gente atribui sim ao espírito maligno, que é o príncipe da potestade dos ares, que sempre foi atribuído a ele, né? Embora tu pode usar para outras coisas, adversário, né? Que um adversário teu também pode ser uma pessoa. Isso tem na Bíblia, eu já expliquei no outro vídeo, né? Que esse nome Ra-Satã também foi usado para falar de pessoas que estavam sendo inimigas de Davi. Ou seja, adversários, certo? É comum se referir ao adversário. Diabo, termo grego, diabolos, usado como título e nome para o tentador. Já vê diabo, né? Diabolos, né? Que vem do grego, que é um título para o nome de tentador. Então, tem nomes na Bíblia que a Bíblia dá nomes, sim. Porém, Zé Pilintra a Bíblia não dá, certo? Isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Abaddon, olha aí, Abaddon na Bíblia. Tem lá em Apocalipse, né? Apocalipse 9:11. Ou Apolion, né? Apolion, né? Mencionado em Apocalipse 9:11 como o destruidor, o anjo do abismo. Belial, quem lembra os textos aí de Belial? Temos também, né, mencionado no Novo Testamento, e tem lá no Antigo Testamento, né, no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15, como um nome para Satanás, ou um espírito de iniquidade, né? Então a gente vê ele dando nomes, como nós dizemos na nossa cultura, dando nomes aos bois, né? Legião, olha aí, legião, nome dado por um grupo de espíritos malignos possuindo um homem, lá em Marcos, capítulo 5, verso 9, indicando uma grande quantidade. Serpente ou dragão, títulos usados para Satanás. Então, tem alguns títulos, algumas nomenclaturas, alguns nomes que a gente vê específicos para espíritos que a gente encontra na Bíblia, correto? Já alguns espíritos a gente não acha na Bíblia, e interessante é falar lembrar o que eu acabei de dizer aqui na live para nós. Irmãos, tem que ter um cuidado, porque tu imagina se toda pessoa que morre, que viveu, e se tornou uma pessoa má, ou se tornou uma pessoa boa, e aí o espiritismo vai lá e idolatra, ou pega aquela pessoa lá e toma para a cultura deles, né? Imagina se todas essas pessoas aí eles tomam para a cultura deles e dizem que aquele espírito ficou ali porque eles creem na reencarnação, é uma crença deles. E imagina se agora todo o evangelho começar a expulsar, quando entrar na igreja, o espírito do fulano, do ciclano. Não estaríamos nós, evangélicos, também fazendo o quê? Acreditando na reencarnação? Porque se tu está expulsando o espírito de uma pessoa que existiu, né? Ah, não, irmão, ali eu estou expulsando o demônio. O demônio por nome de Zé Pilintra, bota na tua cabeça. Não existe demônio por nome de Zé Pilintra. Existe uma entidade que está lá dentro, que eles acreditam que seja, na visão deles, um espírito que é um espírito de uma pessoa que viveu e morreu. Ah, mas eu estou expulsando um espírito, independente se é Zé Pilintra ali ou se não é. Beleza, beleza. Dependente para ti se é Zé Pilintra, se é nome, se é... Só que o que eu quero que tu entenda aqui é o quê? É que tu está expulsando algo que lá dentro, para eles, é um espírito de uma pessoa. Isso que eu quero que tu entenda. E se tu tem sabedoria, se tu entende a palavra de Deus, e se tu estuda a palavra de Deus, tu vai entender o quê? Que tu não acredita em reencarnação. E se tu não acredita em reencarnação, tu não vai estar expulsando um espírito de uma pessoa que viveu. Tu vai expulsar dando o quê? Nome para aquele espírito. Ah, mas aquele espírito se apresenta como Zé Pilintra, tu vai acreditar nisso? Não, então tu expulsa ele com outro tipo de nome.
né? Não com aquele nome ali. Ah, mas ele me falou que o nome dele é esse. E tu acreditou? Tu cristão acreditou? Porque se ele falou para ti, eu sou o espírito do fulano de tal. E aí tu expulsou, tu acreditou. Acabou de cair num conto de acreditar na reencarnação. Acabou de negar a tua própria fé. Sendo um cristão que não crê em reencarnação, tu acaba de entrar numa situação, numa condição de cristão que crê assim na reencarnação, né? Claro que eu sei que aqui no comentário vai ter aquelas pessoas, né, se vir, vão vir, ai, não, mas o importante é tu expulsar. Poxa, então sabe o que tu faz? Em vez de tu colocar o nome de uma pessoa que viveu e morreu, expulsa em nome de Jesus e diz, sai em nome de Jesus, Espírito. Sai em nome de Jesus, seja o Espírito que for. Não dá nome se tu não tem nome. Entende? Ou chama de Satanás, ou chama ali de Legião, ou chama de Beelzebu, ou chama de Belial, né? Mas não dá o nome de uma pessoa que viveu. Porque se tu for fazer isso aí, todo mundo for fazer, dá para começar a expulsar o espírito do Chico Xavier. Também eles creem que o Chico Xavier, no espiritismo, ele andou por aí e continua andando por aí. Entende? Então, a questão aqui, irmãos, a questão que eu estou tentando trazer para vocês é quando vocês dão um nome e vocês expulsam o nome daquele espírito, dando o nome daquele espírito, e se aquele espírito é o espírito de uma pessoa, tu está cometendo um grande erro. Tu está acabando de mostrar que tu crê, sim, na reencarnação. Talvez dentro da tua igreja ninguém vai dar muita bola, mas e se uma pessoa que ela é batuqueira for no teu culto? Sabe que ela vai acreditar? Poxa, os evangélicos também creem que o Zé Pilintra está andando por aí, com o espírito dele, o Zé Pilintra que bebia nos bares, que viveu no Rio de Janeiro. Os evangélicos também creem que ele está andando por aí. Então, o espiritismo, então, a Umbanda está certo em acreditar que o espírito do Zé Pilintra está andando por aí. Nós estamos certos lá, porque até os evangélicos creem. Então, o evangélico crê que o espírito é tanto que eles estão expulsando. Entende? O macumbeiro vai pensar isso aí e vai sair dali pensando, vou lá e vou largar uma oferenda, fazer alguma coisa para que os Zé Pilintra não se sinta triste pelo que os evangélicos estão fazendo. Provavelmente vai fazer isso aí, porque foi no teu culto e viu te expulsando o espírito de uma pessoa que existiu. Entende? Então, para o macumbeiro, ele vai acreditar que tu crê na reencarnação, sim. Tá? Embora tu saiba que tu não crê, mas ao tu fazer o gesto, é uma demonstração que parece que tu crê, ou que tu não tem a sabedoria de entender o que está se passando pelo cenário no mundo espiritual. E aí tu vai passando isso aí para os membros, aí tem aquelas igrejas. Ai, Deus está me revelando que o espírito do fulano de tal. Poxa, mas peraí, Jesus vai revelar o espírito do ente querido ali? Jesus vai revelar um espírito que está vagando por aí, se nem Jesus pregava a reencarnação? Entende? Irmãos, esses temas, eles têm pessoas que estão sendo muito enganadas por aí, dentro das igrejas. Essa semana, conversando com um espírita, né? Você sabe que eu ando no meio de todo mundo, né, irmãos? Eu vou lá no meio do drogado, se Deus me mandar no meio da cadeia, do presídio, eu vou. Se Deus me mandar na roda do traficante, eu vou. Se Deus me mandar na roda do bêbado, eu vou. Se Deus me mandar ir lá dentro de uma boate, achar uma prostituta, eu vou. Se Deus me mandar eu ir lá onde está a pessoa fazendo as coisas mais erradas, ou se mandar ir numa igreja, que eu vou, dependendo da igreja, importa o que a igreja está fazendo, eu vou. Mas claro que eu vou, sempre me preparo, sempre leio a palavra, medito bastante, né? Coisa que muitos cristãos não meditam na Bíblia, não estudam por fora, eu sempre faço o meu dever de casa. Inclusive, dias atrás, um cristão me chamou e disse para mim que, o que tu acha dessas igrejas do véu, né? Essas pessoas que estão botando véu na cabeça, a loucura isso aí, as mulheres com véu. Seu irmão, isso aí foi a coisa mais comum que existiu, tu sabia que o véu ele era usado na igreja primitiva? Paulo não estava exortando lá sobre que não era para usar véu. Ele estava exortando exatamente que eles deveriam usar véu, porque a igreja não tinha tais costumes de não usar o véu. Então, o véu ele foi usado até no Brasil por muitas igrejas, inclusive, agora eu vou desvendar para vocês, e isso, créditos ao pastor Igor, que eu aprendi com ele, inclusive, a Assembleia de Deus também eles usavam véu, sabia? Pesquisa aí, dá uma pesquisada no Google aí. Então, tem muitas coisas, irmãos, que a gente não tem informação e sai criticando, julgando e sai pregando coisas erradas.
Então, eu sou uma pessoa que eu vou no meio de várias pessoas, quero saber, conhecer a cultura delas, conhecer a crença delas e botar a Bíblia para ver se aquela interpretação com a Bíblia ela consegue ficar sustentada. Então, lá, conversando no centro espírita com espírita, não foi dentro do Candomblé agora, não foi lá no Salão da Umbanda, que eu já fui também visitar, inclusive fui bem recebido, tá bom? E não tem dificuldade nenhuma de falar com nem o Pai de Santo, tá bom, meus irmãos? Não tem, o que o cristão deve, para muitas das evangélicos, deve aí é o amor ao próximo. Isso aí é um ponto que não tem como negar. Deve o amor. Independente de que religião, tu deve amar o teu próximo. Então, irmãos, eu conversando dentro desse salão espírita, e aí aquele senhor que ele começou a falar, eu disse, eu quero te entender a tua visão, tá? Eu quero entender a tua visão. E aí, do decorrer da conversa, ele disse assim para mim, eu perguntei para ele, fui perguntando, entendendo a visão dele, porque tem vários tipos de visão dentro do espiritismo, dentro do evangélico, né? Como eu falei antes. Então, eu só quero entender a tua visão. E fui deixando ele me explicar a visão dele. Chegou num ponto que eu disse assim, então, tu não crê na ressurreição, matéria? Tu não crê que esse corpo aqui, matéria, né? Vai voltar do pó e vai tomar forma novamente após morte? Daí disse, não, eu não creio. Nós somos espíritas, nós não cremos que é na matéria, na reencarnação da matéria. Mas a matéria vocês creem que existe, né? Está aqui, a prova empírica está aqui. Não, a matéria a gente crê que existe, mas ao morrer a matéria se decompõe e o espírito da pessoa fica vagando por aí, procurando um lugar, procurando reconsertar ou fazer as coisas que tem para ele fazer e até chegar até Deus. É isso que nós cremos. Tá, então, para ti a ressurreição ela não é física, é espiritual. Sim, é espiritual, foi o que ele me disse. Aí eu perguntei para ele assim, então, como é que tu me explica a ressurreição de Jesus? Jesus ele não ressuscitou para ti? Tu crê que ele morreu e ressuscitou? Creio que ele morreu e creio que ele ressuscitou, ele falou para mim. E eu disse, e ele ressuscitou em carne e osso? Não. Eu disse, qual é a base bíblica que tu usa para dizer que não? Daí ele disse, eu vou te usar várias, ele falou, mas eu vou usar uma só agora. Digo, posso ver, tenho tempo para ver essa uma. Aí ele disse, Paulo, quando o apóstolo Paulo, ele estava indo no caminho lá de Damasco, Jesus não apareceu para Paulo? Eu digo, apareceu. Não foi como uma luz que ele apareceu? Eu digo, é verdade, foi uma luz ali que cegou Paulo. As outras pessoas ficaram cegas, viram a luz? Eu digo, não tem texto que diz isso. Então, diz ele para mim, a ressurreição é espiritual, porque se Jesus tivesse aparecido em carne, todo mundo ia ver ele ali. Foi a resposta desse espírita para mim. Eu digo, então, na tua visão, Jesus ele ressuscitou espiritual, ele não ressuscitou de carne e osso. Não foi de carne e osso. Aí eu perguntei, como é que tu explica esse texto que eu vou te mostrar aqui agora? Que é o texto, e tu que lê Bíblia já sabe qual é o texto, né? Jesus, os discípulos estão tudo reunidos dentro de uma casa, depois da morte de Jesus ressuscita, os discípulos estão tudo dentro de uma casa, escondidos do Império Romano, porque eles queriam matar todos que criam Jesus ali, né? A perseguição, né? E aí eles estão tudo escondidos dentro de uma casa, e Jesus aparece dentro da casa. De fato, ele atravessou a parede, estavam as portas fechadas, né? De fato, agora eles podiam usar uma base que ali ele atravessou a parede porque era um espírito, e dizer que a ressurreição é espiritual. Só que não, porque o texto vai continuar dizendo, Jesus apareceu no meio deles, e aí eu perguntei para ele, como é que tu me explica esse texto? Jesus apareceu no meio deles, se apresentou para Tomé e disse, coloca a mão aqui, Tomé. Coloca a mão aqui na minha costela, Tomé. Vede que o espírito não tem carne nem osso, como eu tenho. Daí ele falou assim para mim, viu? O próprio Jesus falou que o espírito não tem carne e osso. E eu falei, não, Jesus falou que ele era um homem e não um espírito, porque espírito não tem carne nem osso, como eu tenho. Jesus falou que ele tinha carne e osso, e que um espírito não tem. Aí ele me olhou, ficou meio acuado, eu disse, vamos lá, eu vou com a tua ideia agora. Suponhamos que Jesus estava em espírito ainda, falei para ele. Vou tentar crer como tu crê aí agora. Suponhamos que Jesus estava em espírito ali, que ele não era carne e osso. Como é que tu me explica agora, no mesmo texto, Jesus vai comer peixe ali com eles? Agora eu quero que tu me explique agora, eu fui contigo até aí, agora eu vou parar de ir contigo. Agora eu quero que tu me explique aí, Jesus comendo peixe. Que peixe era aquele ali que Jesus comeu? Porque o espírito não pode comer um peixe, né? Ou o peixe era espiritual? Aí quando eu falei assim, ele me olhou e parou e fez assim.
Travou. Eu digo, olha, já não veio o pensamento na hora, digo, deu um piripaque aí, deu ruim. Como é que vai sair dessa? Tá me dizendo que Jesus é espiritual, que ele não era carne e osso, o texto diz que ele é carne e osso. Espiritualizou, espiritualizou. Quando chegou na parte, eu perguntei para ele, me explica o peixe, hein? Ele comeu ainda peixe. Aí quando eu falei, me explica o peixe, ele era espiritual o peixe também? Ninguém viu o peixe ainda na mão dele ali? Aí ele travou. Travou, ficou travado, e digo, olha aí, deu o piripaque, né? Não soube sair do texto. Aí o que ele disse para mim? Vamos falar um outro assunto. Eu digo, não, beleza. Eu nem quis falar, mas eu já vi que ele caiu. Entende? Então, irmãos, na visão do espiritismo, eles não acreditam na ressurreição matéria, física. Na visão dos gnósticos, eles também não acreditavam na matéria física. Na visão do Umbanda, eles também não acreditam na ressurreição matéria física. Eles acreditam que o espírito fica ali, né? E o espírito vai evoluir até você chegar no final da história a Jesus, a Deus. Todas essas aí que eu te falei, espírita, umbanda, ou até mesmo no gnosticismo, finalização para eles é chegar até Deus, mesmo que seja em espírito. O que eles não creem ali é na ressurreição, né? E o que eles creem é na reencarnação. Nos gnósticos não é a reencarnação que eles criam, tá? Os gnósticos, eles criam que a pessoa ia se chegar até Deus depois, mas eles não acreditavam na ressurreição matéria. Já o Umbanda e já o Espiritismo tem a mesma visão. A visão do Umbanda e Espiritismo é que o espírito fica ali e o espírito vai ficar andando para lá e para cá, mas no final da história esse espírito também para eles chega até Jesus. Então, imagina um macumbeiro falar para ti que no final da história ele também crê que ele vai chegar até Jesus. O que tu diria para ele? Responde no comentário. Ele crê no final da história que ele também, no fim de tudo, ele chega até Jesus. Ele vai fazer, cumprir a obra aqui tudo, mas a finalização dele é até Jesus. Claro que, irmãos, vou voltar a dizer aqui, ó, não é todas as pessoas que são do Batuque que têm a mesma visão, tá? Uns têm a visão diferente dos outros. Vai deixando teu like aí, ó. Tem gente entrando na live, entrou na live, mas não deixa o like. Entra na live, deixa o teu like aqui, bota o teu like. Não precisa estar com vergonha que as pessoas vão te ver tu na live aqui. Deixa um like ali para curtir. Sabe por quê? Porque outras pessoas vão ver, olha, o fulano de tal olhou a live também. Vou lá perguntar para ele o que ele achou da live, né? O que será que ele achou daquela live? Então, assim, deixa a curtida. Isso ajuda a fortalecer o canal. A gente fica aqui procurando documentos aí, botando documentos na tela. Dá umas horinhas de serviço aqui, às vezes dá um dia inteiro. E tu entra aqui e não coloca o teu like. Deixa o teu like aí para fortalecer nosso canal, Sacerdotes do Reino de Deus, para fortalecer a nossa rede social. Não é por dinheiro, eu não estou pregando aqui nada por dinheiro. Eu não estou pregando nada por dinheiro, estou pregando de graça. Nem dízimo a gente cobra aqui na nossa igreja, tá? A gente está dando o que a gente aprendeu de graça, tá bom? Então, assim, ó, vamos lá. Eu vou trazer o próximo estudo para vocês sobre esse tema. A gente não vai fugir desse tema, vai ter o parte 2 desse tema. E o estudo vai ser o seguinte, né? A gente vai falar sobre o catimbó, a gente vai falar sobre a Jurema, tá? Ali, ó, sobre o catimbó, sobre a Jurema, sobre essas... de onde é que surgiu essas culturas, o que eles faziam lá dentro dessas culturas, o que eles bebiam, o que eles tomavam, qual é que era o tipo de adoração que era o alvo central ali, tá? Porque assim, irmãos, um exemplo, tá? Eu ia numa igreja quando era criança com a minha mãe, e nessa igreja eles bebiam chá de Santo Daime. Quem já ouviu falar aí, coloca no comentário. E o chá de Santo Daime era um chá que na cultura indígena ele é como se fosse uma droga, algo alucinógeno, né? Para ter alucinações. Então, existem muitas culturas onde eles bebem alguma coisa ali para se embriagar e sentir e ver visões espirituais, tá bom? Existe. A Ellen White também fazia isso aí, né? Ela não bebia, mas ela ficava num quarto escuro lá, e aí, naquele quarto escuro, ela começava a ter visão, deitada numa cama, e gritava dark, né? Escuridão. E aí ela começava, levantava e vinha e dizia, eu vi isso, eu vi aquilo, né? Então, existe
nessa igreja que nós ia também, eles tomavam um chá, e naquele chá eles começavam a ter alucinações. Os cristãos também tomam um tipo de líquido, né? Que é a Santa Ceia, né? E também comem o pão. Mas tu não vê nenhum cristão ali, quando toma a Santa Ceia, na condição de uma droga, porque ali é um pão e é um chá, né? Um suco ou um vinho, né? Então não é uma droga. Se fosse uma droga, poderia sim dizer que os cristãos, ao participar da ceia, eles pudessem ficar num estado de ter alucinações. O que acontece com o cristão é que ele tem, a partir do momento que ele vai cear, ele pode ter visões, ele pode falar em mistérios, né? Não foi o que aconteceu lá em Jerusalém? Eles foram vistos como se estivessem embriagados, só que ali foi para muitas pessoas que estavam de fora como se eles se escandalizaram, porque eles estavam falando em línguas como de fogo repartida, né? O que aconteceu ali? O fogo, lembra na menorá o que acontecia? A menorá tinha que acender ela tarde de manhã, colocar azeite e manter a chama acesa. O que aconteceu lá em Jerusalém? O que acontece quando o crente recebe azeite sobre a vida dele? Ele queima, ele pega fogo no mundo espiritual, ele fala em mistérios, em línguas, mas ele não está embriagado com uma bebida alucinógena. E a gente vai ver que dentro dos temas do catimbó e da jurema, existem algumas bebidas que eles bebiam, tá? E a gente vai ver o porquê servem essas bebidas, qual a finalidade, o que acontece ao ingerir essa bebida, no próximo vídeo que a gente falar. Deixa teu comentário aqui, o que você achou do tema de hoje? É correto o cristão expulsar Zé Pilintra? Deixa aí no comentário, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreve de onde é que tu tá vendo esse vídeo hoje aí. Compartilha, deixa teu like e até o próximo vídeo, meus irmãos. Vamos embora então agora, né? Vamos embora que finalizemos a live aí para a glória do nosso Deus, né? Para a glória do Eterno com chave de ouro. Vamos lá, já vou desligar aqui agora essa câmera e muito feliz com todos vocês. Sabe que eu tô até me batendo aqui para desligar, porque eu não lembro mais como é que eu desligava essa câmera aqui. Não lembro mesmo, meus irmãos, tá bom? Não lembro como é que se desliga. Eu vou tentar aqui desligar para não perder a live. Muitos dias sem fazer pelo StreamYard aqui, né? Eu estava fazendo minhas lives, mas estava fazendo sempre pelo Face direto, né? Mas hoje a gente fez pelo StreamYard, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui! Bah, povo de Deus! Até o próximo